está casado novamente, aleluia. Eu crio o filho dele que já está com 7 anos de idade e glorifica. Ele já louva o Senhor na igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Vamos entrar na palavra do Senhor, porque se eu for aqui, pastor, testemunhar, nós vamos muito tempo. Aleluia. A próxima vez vou trazer meu filho. Eu tenho uma empresa na Itangueira que mexe com filmagem, fotos e filmagem. Qualquer dia desse nós vamos fazer, o pastor Aura vai nos convidar, nós vamos fazer um trabalho, nós colocamos o telão lá fora, nós fazemos um trabalho de filmagem, e o meu filho com a esposa trabalha junto comigo. Nós temos ali 3 câmeras, eles trabalham numa equipe. Aleluia. Vocês vão conhecer o meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão ver se há ou se não há milagre, se Deus opera ou não opera. Aleluia. Irmão, no texto que nós lemos aqui nesta noite, para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Seria difícil eu começar a pregar sobre este milagre. Como o milagre pode acontecer? Vamos voltar aos 300 anos atrás desse acontecimento, para que você possa entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel era governado por Samuel. Samuel era profeta e Samuel era juiz. E o povo, Deus falava com Samuel e Samuel transmitia então o recado para o povo. Mas os filhos de Samuel não andavam conforme o pai dele, Samuel. Nós vemos na palavra de Deus que os filhos de Samuel começou a entristecer o povo. E o povo olhando então da maneira assim, imaginando eles, quando o Samuel falecer, é esse que vai governar sobre nós? Não, vamos querer um rei como as outras nações têm. Aleluia. Então começaram a falar com Samuel que eles queriam um rei para governar sobre ele. E Samuel foi falar com Deus entristecido e chorando, e Deus fala para Samuel: Samuel, não entristeça o teu coração. Eles não rejeitaram a ti, porque antes de rejeitar a ti, eles rejeitaram a mim. Se eles querem um rei, dê um rei para ele. Escolheram a Saul como rei. Saul começou o seu ministério, aleluia, e nós vemos ali o seu reinado. Louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus. Mas quando Saul cresceu, ele se encheu, começou a vencer muitas batalhas, muitas guerras, começou a sair do plano da obra do Senhor, e Deus então se entristece com Saul. Então Deus falou o quê? Samuel, procura a Davi, vai na família de Jessé, porque lá já tenho provido um rei para mim. Porque estou trazendo uma introdução para chegarmos aonde eu quero falar um pouco da palavra de Deus, para que você possa entender. E nós vemos ali que então Samuel vai na casa de Jessé e unge a Davi como rei. Davi não assume o trono, o reinado então naquela época. Se passa aproximadamente 40 anos quando Davi assume o seu reinado, quando Davi começa a reinar sobre Israel. Aleluia. Davi então é um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo segundo o coração de Deus, ele teve as suas falhas, ele teve os seus erros. E quando Davi então morre, a Bíblia diz que Salomão começou a reinar no seu lugar. Salomão começou a reinar sobre Israel, por Israel completo. Mas vemos que na morte de Salomão houve uma divisão então no povo de Israel. Jeroboão começou a reinar. Nós vemos ali que se divide. Então as 12 tribos de Israel começam a dividir. Vai 10 para um lado e 2 para o outro. E nós vemos ali que nesse intermeio, um rei, quando queria reinar, ele assassinava o que estava no trono e sentava no seu lugar, e assim sucessivamente. E Deus foi se entristecendo com aquilo lá. Deus foi se entristecendo, e Deus foi olhando para aquela humanidade. Chegamos até Orim. Orim, quem era o pai de Acabe? Louvado seja o nome do Senhor. E de que maneira Orim ele assumiu o trono de Israel? A Bíblia diz que ele armou uma guerra, e vencendo aquela guerra contra os seus irmãos, ele vence aquela guerra e então assume o trono. E a Bíblia diz que Orim era um dos piores reis que Israel já teve. Quando Orim morre, Acabe começa a reinar no seu lugar. E a Bíblia diz que Acabe fazia tudo para entristecer o coração de Deus, mais do que todos os outros reis. Agora imagina de que maneira Deus estava olhando para esta humanidade. Quem sabe Deus, vocês estudaram aqui sobre Elias e Eliseu, vocês sabem dos anjos dos profetas. Quem sabe Deus
tua palavra. É a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Como está sendo a tua palavra lá na firma que você trabalha? Como está sendo a tua palavra quando você se reúne com os seus colegas? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você vem aqui para falar com o prefeito dessa cidade, não é fácil, ele tem um sucessor, eu acredito. Você precisa passar por esse sucessor. Se você quiser falar com o governador do estado, é mais difícil ainda. Se você quiser falar com a presidente, é mais difícil, você não consegue chegar. E nos tempos de Elias não era diferente. Para falar com Acabe era difícil, porque tinha guarda ali que ficava nos portões. Mas quando Deus manda, louvado seja o nome do Senhor, os portões se abrem, aleluia. Elias, eu acredito que ele desce naquelas montanhas e vai na direção do palácio de Acabe para entregar a mensagem que Deus tinha mandado. E quando Elias ele entra, quem sabe os guardas vão abrindo os portões e Elias vai entrando. E quando chega diante do trono de Acabe, ele fala: olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel, que por esses anos vai haver chuva e não haver orvalho, segundo a minha palavra. E Elias vira as costas e começa a sair. Mas nós vemos aqui que Acabe tinha uma mulher pelo nome de Jezabel. Quem é essa mulher? Quando Acabe ainda era solteiro, quando Acabe começou a assumir o trono de Israel, ele foi lá em Etbaal, que era o príncipe, que era o rei do Sidônio. Ele arrumou uma princesa e se apaixonou por aquela princesa e trouxe para Israel. Mas ela disse, quem sabe, a Bíblia não disse, mas imagino eu, pastorário, que aquela mulher falou: olha, eu me caso com você e posso ser até a rainha de Israel, mas o meu Deus eu quero levar comigo. Ela então leva Baal, o Deus deles que serviam lá. Mas mesmo assim, aleluia, ela não se contentou e falou: olha, Baal tem a mãe dele, a companheira dele que fica junto lá no trono. E quem é a mãe? É a Zera, tem que levar a Zera também. E leva então Baal e a Zera para Samaria. E quando deixaram ele lá, a chuva começou a molhar. E ela falou: isso eu não admito. Tem que fazer um trono, tem que fazer um palácio, tem que fazer um altar para colocar Baal e a Zera. Fizeram, e aí Acabe manda fazer então aquele templo para Baal e a Zera. Agora Jezabel fala: precisa de mais o quê? Eu preciso de 400 profetas para adorar a Baal, 450 para adorar a Zera. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus via essa nação? 850 profetas para adorar a Baal e a Zera. E quando Elias entrega a mensagem para cá, e ele vira as costas e começa a sair, aleluia, Deus olha para ele e fala: Elias, agora você vai lá para a beira do ribeiro de Querite e se esconde lá, Elias, porque Acabe e Jezabel vai procurar você para matar. E Elias vai. Talvez você tivesse a oportunidade de perguntar para mim, eu perguntaria: como Deus, ele manda um homem ir lá e dá o recado, entregar uma profecia. Deus, ele não era Deus para livrar Elias. Deus não era Deus para reverter essa situação, porque Deus manda o homem agora se esconder. Deus poderia ou não poderia resolver essa situação? Deus fala: você vai e se esconde na beira do ribeiro, e eu vou te alimentar lá, porque Israel vai crescer muito porque desobedecer. E Elias foi para a beira do ribeiro de Querite, e a Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne pela manhã, pão e carne pela tarde, e Elias comia e bebia da água do ribeiro. Passa-se um ano e meio, Israel estava perecendo, porque todas as fontes d'água tinham se secado. O povo, os filhos estavam morrendo, os animais estavam morrendo, perecendo por desobediência à palavra de Deus. Mas o homem de Deus comia carne assada lá na beira do ribeiro e tomava água fresquinha, porque quando Deus fala, Deus cumpre, e Deus não desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te chamou, Deus é Deus para cuidar de você. Pode as lutas vir, pode as tribulações vir, pode tudo querer
Você sabe de uma coisa: se você sair desta igreja e andar por essas avenidas, ou quem sabe por esses bairros, tem homens e tem mulheres e tem jovens tomando desta água podre. Qual é esta água podre, meu Deus? É uma água que eles colocam uma mistura de álcool, são a tal das drogas, são tudo que não presta. Assim Israel estava perecendo, e o povo hoje perece por desobediência à palavra do Senhor. Como pode reverter essa situação? Pode, sabe por quê? Estão sofrendo lá fora porque quer, estão no boteco porque quer, estão na prostituição porque quer. Sabe por que eles estão tomando esta água suja? Porque quer. Irmão Luiz, se ele não quiser, Jesus é a fonte da água da vida, e Ele está aqui, e Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Elias estava na beira do ribeiro, e o ribeiro começou a se secar. Elias ia, cada dia via que o ribeiro se secava cada vez mais. Isso traz para a sua e para a minha vida, são as lutas, as tribulações do dia a dia da nossa vida. Você hoje está uma bênção aqui na igreja, amanhã a tribulação vem na sua vida, é o ribeiro se secando, mas fique na presença de Deus, porque o Senhor há de reverter essa situação. Chegou um momento na vida de Elias que não tinha mais água para ele tomar. Os corvos traziam pão e carne, comer carne e não ter água para tomar é difícil. E Elias mesmo assim não clamou: a luta, meu irmão, está difícil, a luta está difícil, meu irmão, mas você não murmura, você glorifica, você exalta, porque o Senhor está vendo as tuas lutas e as tuas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que certa vez Elias estava ali para tomar água, e a água tinha acabado. Mas de repente ele ouve uma voz suave falando assim: Elias, aleluia, Elias, agora você sai deste lugar, Elias, e vai para uma cidade chamada Serepta, e lá eu já ordenei uma mulher viúva que sustente você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe se fosse eu e você não ia, sabe por quê? Porque todo Israel